Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, apenas para uma introdução, no capítulo 46 de Isaías. Todo mundo está me ouvindo bem? Glória a Deus. Pergunta para o seu vizinho aí, você quer saber o futuro? Eu não estou falando dos números da Mega Sena, não. Isaías 46, versículos 9 e 10 diz assim: 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Amém? Então esse nosso Deus declara que Ele é Deus e não há outro, Ele é Deus e não há ninguém semelhante a Ele, e Ele anuncia o fim desde o princípio. Então lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Lembrai-vos das coisas passadas porque Deus anuncia o fim desde o princípio. Aleluia. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Glória a Deus. Quem crê nisso? Você crê? Mas crê de todo o coração? Para a nossa mensagem de hoje é muito importante que você não creia só da boca para fora, mas que você creia desde o ventre. Eu creio, Deus realmente Ele anuncia as coisas do fim desde o começo. E desde a antiguidade Ele anuncia as coisas que ainda não sucederam. Tudo bem com isso? Dá para aguentar isso? Você suporta isso? Crê mesmo? Então tá bom. Então vamos à palavra para hoje. Abra lá em Mateus capítulo 14. Não tem nada sobrando na Bíblia. Tudo na medida. Diga para o seu vizinho, a Bíblia é na medida. A medida exata, diga para ele. Não falta nem sobra. Aleluia. Glória. Vou falar com vocês a respeito de algo que Deus anunciou desde muitos anos atrás. A respeito do fim. Amém? Das coisas que não sucederam ainda, mas já estão anunciadas desde a antiguidade. Amém? E você já deve ter lido isso um monte de vezes. Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Até aqui. Deus é bom. E anuncia as coisas do porvir desde o começo.
Aleluia. Eu te pergunto, Jesus, ele poderia ter mandado pesquisar no meio do povo o que se tinha ali, porque ele precisava de algo para abençoar, né? Diga para o teu vizinho aí, o pouco que você tem, Deus pode abençoar, né? Diga para o seu vizinho, o pouco que você tem, apresenta para Deus. Ele pode abençoar e multiplicar. Amém. Deus precisava de algo, o Senhor Jesus toma aquilo que se tem e multiplica. E ele podia ter feito esse inventário no meio daquela multidão, 5.000 homens, e eu não sei se a igreja naquele tempo era que nem hoje, que 70% é mulher. Se era, né? E tinha 5.000 homens, devia ter mais umas 7, 8 mil mulheres, né? Então era uma multidão. Mas o Senhor, tendo recebido lá o inventário, temos 5 pães e 2 peixes, ele poderia ter pego um pão e um peixe, e em vez de deixar sobrar 12 cestos cheios, em vez de abençoar 5 pães e 2 peixinhos, ele podia ter abençoado um pão só, e um peixinho só, ou meio peixe, e não ia sobrar nada. Ou ia sobrar muito menos. É esse o raciocínio? Não. Não é. Não é esse o raciocínio. Ele não abençoou 5 pães, porque se tivesse abençoado 2, não ia dar para tanta gente, tantos milhares de pessoas, e ainda sobrar 12 cestos. Ele não tomou uma medida que era o limite mínimo para que a bênção pudesse se multiplicar e chegar a tantas bocas. Não. Então por que ele abençoa 5 pães e 2 peixes, e não apenas um pão e um peixe? E por que é que sobraram 12 cestos cheios? Na verdade, a história continua, nós vamos chegar nela daqui a pouquinho, mais para frente, mas vamos ponderar sobre esse fato. Jesus, se nós lermos lá em João capítulo 6, acho que talvez hoje a gente possa até ler, porque é um texto clássico para a ceia, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e em João capítulo 6, ele declara, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão. Se você comer de outro pão, você vai tornar a ter fome. Mas se você comer de mim, jamais terá fome. Ele se apresenta como o pão. Jesus é o pão. Amém? E tendo abençoado os pães, ele deu para os discípulos, para que os discípulos alimentassem a multidão. E ele é o pão. O que é que foi dado para a multidão? Em última análise foi Jesus. Jesus, ele quer se dar, Jesus quer se dar à multidão. E ele quer alimentar a multidão, alimentar com uma comida que depois eles já não vão mais ter fome. Algo sobrenatural, algo espiritual, alguma coisa que dure pela vida eterna. Jesus é o pão da vida, e ele vem e quer se apresentar e se dar à multidão. E ele parte o pão, entrega aos discípulos e diz para eles, vocês vão dar à multidão 5 pães. Jesus, ele tem a plenitude do Espírito Santo, né? Nós estamos trabalhando para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo, cheio do Espírito. Amém? Ele é o tudo, ele é o alvo a ser alcançado, ele é o completo, ele é o íntegro e o completo. E a palavra de Deus diz que ele é o apóstolo da nossa confissão. Amém? A palavra de Deus diz também que ele é profeta. A própria mulher samaritana diz para ele, veja que és profeta. Ele também é o evangelho. Ele é o espírito da profecia. Ele é o evangelho encarnado. Ele é a boa nova de vida que nós temos. Ele é. Ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Amém?
Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e ele é Rabi, o mestre. Amém? Rabi é como Maria o chama quando ele se deixa reconhecer depois de ressuscitar. Ela achava que era o jardineiro, e aí ele chama Maria pelo nome Maria, e ela diz Rabi, ele é o mestre. Então Jesus é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Quantos? 5. Ele é o pão da vida, mas para abençoar toda a multidão, ele entrega para os discípulos, uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, até a estatura de varão perfeito, a plena estatura na plenitude de Cristo, diz o texto. Então, o que foi que Jesus distribuiu para aquela turma? 5 pães. Deu para os discípulos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E distribuiu para a multidão. Amém? E os 2 peixinhos? Diga para o seu vizinho, aperta o cinto, o piloto sumiu. Os 2 peixinhos, irmãos. E por favor, vamos para a astronomia, em nome de Jesus, amém? Astronomia. 2 peixinhos é o símbolo de peixes. E quando Jesus nasceu, entramos na era de peixes. O Sol e o sistema solar todo, além do movimento de translação e de rotação da Terra, o Sol e o sistema solar, ele migra na galáxia, na Via Láctea. E ele vai de uma constelação a outra constelação a cada 2100 anos, mais ou menos. Ele muda. E quando Jesus chega, ele inaugura a era de peixes. O Sol está nessa casa, entre aspas. Esqueça a astrologia, que foi toda transformada em ocultismo e em adivinhação, em uma balela. Esqueça a astrologia. Mas 2 peixinhos é o símbolo de uma era. E os luminares, as estrelas, elas foram postas no céu para sinal dos tempos e das épocas. Amém? Os luminares, as estrelas foram postos no céu para sinal dos tempos e das épocas. Isso é Gênesis 1. E aí, Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães indicam 5 ofícios de ministério que vão ser distribuídos para todos nós, os discípulos de Cristo, para que eles sejam os que alimentam toda a multidão, todo o povo, tanto judeus quanto gentios. Lá, aquela multidão de 5.000 homens, tinha todo mundo junto, judeus e gentios. Eles estão sendo alimentados. E por também 2 peixinhos. 2 peixinhos indica o quê? O prazo. Por 2000 anos, nós estamos, aqueles que foram chamados a serem crentes em Cristo, trabalhando nos 5 ofícios de Cristo, por 2000 anos, 2 peixinhos, até que se cumpra uma época inteira. E não sei se você já leu isso, mas alguns asseveram que entramos na era de Aquário em 2009. Outros asseveram que a era de Aquário começa dia 22 de março de 2013, que é o começo para nós aqui do outono. No hemisfério norte é o começo da primavera. 22 de março de 2013, entra-se na próxima era. Entramos em Aquário. Qual é o símbolo de Aquário? Você que era dado ao horóscopo.
Símbolo de aquário, ou é um peixe só, que sai uma água da boca dele assim e jorra para dentro de um recipiente, ou é alguém segurando um jarro e jorrando água para dentro de um recipiente. Tem dois símbolos. Mas de dois peixes, e era de peixes, passa-se agora a um peixe. E um fluir de águas, um derramar de um jarro d'água dentro de um recipiente, aquário. Isso indica o reino milenar do Messias, onde ele vai derramar e deixar fluir as suas águas para restaurar todas as coisas, e ele é único. Já não é mais dois peixes, é um só. E dele flui toda a água necessária. Nós estamos à margem de terminar a nossa jornada de alimentar a população 5 pães por 2 peixes. É um prazo. E nesse prazo, nós temos obedecido uma outra questão aqui da palavra de Deus, que ele também anuncia desde a antiguidade. Isso aqui está sendo anunciado desde a antiguidade. Jesus, o pão da vida, está sendo distribuído para alimentar os povos, as nações, por 2000 anos. E depois que isso se completa, sabe o que resta? 12 tribos de Israel. Por isso restaram 12 cestos. E ele vai juntar 12.000 israelitas de cada tribo e vai selar cada um. Os 144.000, que os testemunhas de Jeová acham que são os únicos que vão se salvar. Os 144.000 de Apocalipse 7. Não. Mas aqui ele está anunciando desde o início aquilo que está se cumprindo debaixo dos nossos olhos. 2000 anos de distribuir 5 ofícios ministeriais e alimentar todo o povo por 2 peixes. 2000 anos. E o que resta, o que sobra? 12 cestos, 12 tribos, 12.000 de cada tribo. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Oh, glória. Eu leio isso daqui e fico com vontade de nem mais tomar banho. Chega, deu, vamos embora. Está ótimo já. Fiz a minha parte. Vamos aí. Apressa-te, Senhor. Eu gostaria que a gente já tivesse nessa época em que Jesus Cristo é o único que vai fluir toda a água. Eu já gostaria disso. Mas olha só, o texto continua, a história não para e está tudo correlacionado uma coisa com a outra. Primeiro Jesus diz que ele embarca, ele toma um barco e vai para um lugar e uma multidão vai atrás dele. E aí ele desce do barco e prega e cura aquela multidão toda. E aí depois fica tarde, que é muita gente doente. Aleluia. Ficou tarde. E os discípulos dizem para ele, despede essa turma, não tem nenhuma padaria aqui perto, como é que vai dar de comer para toda essa turma? Deixa eles irem para casa. E Jesus diz, não, deixa eles aí, nós aqui vamos dar de comer para eles. Eles vão ser saciados de forma que não precisam mais comer, não vão ter mais fome. Eu vou dar para eles o verdadeiro alimento e não o da padaria. E o que nós temos? 5 pães e 2 peixinhos. O que nós temos? 5 ofícios ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E isso vai ser por 2000 anos ministrado a todos. E depois o que sobra são 12 cestos, 12 tribos. E aí continua o baile. E aí continua o texto aí no versículo 22. Logo em seguida, algumas versões dizem imediatamente, ok? Obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, os discípulos receberam do pão, alimentaram a multidão, isso vai se estender, tem um prazo para que isso decorra, tem prazo de validade, amém, para terminar o assunto, uma era inteira de peixes, e ele obriga os discípulos a entrar num barco. Versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ali sozinho. Entre mentes o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Olha para mim. Os discípulos obedeceram ao Senhor. Diga para o seu vizinho, Jesus é o seu Senhor? Diga para ele, ele te obriga a entrar no barco e atravessar o mar. E já está de noite. Diga para o teu vizinho aí, de noite. Diga para ele, não é de dia, é de noite. Ok? Você tem que alimentar a multidão. Tem um prazo para acontecer isso. 2000 anos, uma era inteira de peixes. Vamos lá, vamos alimentar. Entra no barco e atravessa para o outro lado do mar. E eles entraram. O barco já estava a muitos estádios. Um estádio é 280 metros, ok? Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vemos aqui a figura do Senhor Jesus, tendo provido o alimento que precisava, estabelecido um prazo para que essas coisas fossem realizadas, e obrigado os discípulos a entrar no barco para atravessarem o mar. O que é o mar na Bíblia? Lá em Apocalipse nós lemos, e o mar já não existe. Vocês acham que você não vai precisar mais usar sunga e nem protetor solar? Vocês acham que não tem mais oceano? É isso? O mar já não existe? Não é. O mar são os povos, as nações, as tribos, as raças. É um mar de gente. A Bíblia, quando se reporta ao mar, e o mar já não existe, quer dizer, já não tem mais nações, povos, línguas, raças. Vai ser uma coisa só, debaixo do reinado de Jesus Cristo. Não vai ter o mar de gente. Essa é a interpretação. E aqui, o que Jesus está dizendo é, entrem no barco e atravessem o mar. Ou seja, é para ir por todas as línguas, povos, raças e nações e atravessá-las com o suprimento que eu estou provendo, o pão. Eu sou o pão, eu, Jesus, sou o pão da vida. Me levem às nações, atravessem o mar nesse barquinho. E eles começam, e já está de noite, é a pior hora. Diga para o teu vizinho, você deu azar. Você foi enviado na pior hora. Agora, esta é a hora, de noite. Estão lá eles atravessando de noite por ordens do Senhor, 2000 anos de história, eles estão atravessando, diga para o seu vizinho, nós estamos atravessando 2000 anos de história, nós, mar adentro, de noite, com vento, ondas batendo na nossa cara. O que quer dizer isso? Ele está anunciando lá atrás, na antiguidade, o que nós estamos vivendo hoje. O que quer dizer isso? Quer dizer que você se converteu e depois você foi falar do Evangelho, da graça do Senhor Jesus Cristo, por ordem dele, para um monte de gente e fizeram chacota da tua cara, escarneceram de você, você virou o bobo da família, você se tornou o sem cérebro, o que não é mais científico, o que é tolo, o que é tonto, você virou a chacota, você virou aquele cara que apanha. Sparring, pode ser. João Bobo, é esse que eu queria falar. Você dá no João Bobo e ele volta, dá a outra face. E você dá na outra e ele volta, dá a outra face. Nós viramos isso, atravessando o mar com contrariedades. O vento é contrário, não é fácil. Eles atravessaram isso aqui a vela. Atravessaram a vela. E escute só. Você já andou num veleiro? Levanta a mão. Sabe quando o teu destino é lá e o vento está para cá? E você tem que ir para lá. De veleiro, e o vento está para cá. O vento açoitava o barco, trazendo ele de volta. As ondas traziam a correnteza, fazendo o barco voltar, e ele tinha que ir para lá. Jesus tinha combinado de encontrá-los do outro lado, e eles queriam ser retos com o Senhor e estar lá esperando. Tinham que atravessar.
e o vento lhes era contrário. Continua a leitura. 25. À quarta vigília da noite, de madrugada, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Aleluia! Note que ele não andava no mar, ele andava sobre o mar. Amém? Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem, Pedro. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Aleluia. Então, na nossa jornada que Jesus anuncia desde a antiguidade, nós estamos atravessando um mar cheio de contrariedades, o mar das nações, dos povos, das línguas, trazendo para eles a boa nova de Cristo através de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, por 2000 anos. E nessa nossa travessia do mar, nós encontramos tempestade à nossa frente. O vento se nos contraria e nós temos toda sorte de assolações, de aflições, de angústias, de medo. E é de noite, e de repente no meio da noite aparece uma luz. É um fantasma? Não, é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é uma luz na nossa noite. Ele vem para iluminar a noite escura, no meio do mar, no meio do medo. Ele é quem nos salva. Ele é quem estende a mão quando você está para afundar e te levanta outra vez. Mas a palavra é clara, ele não vem no mar, andando nas águas, ele vem sobre o mar, sobre as águas. Na verdade, isso faz uma alusão a nós estarmos com o Senhor, vamos encontrar com o Senhor nos ares. Ele anda nos ares, vem para nos encontrar nos ares. E aí logo subiram no barco e o vento acabou. Se fez a bonança. Jesus está no barco. Pergunta para o teu vizinho: Jesus está no teu barco? Põe a cabeça no travesseiro e dorme. Diga para ele: Jesus está no teu barco? Deita e dorme, tranquilo. Então os que estavam no barco, versículo 33, adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Por quê? Porque o vento parou. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Eu não sei quantos já estiveram no Mar da Galileia. No Mar da Galileia, imagina aqui, eu vou te dar um exemplo nosso aqui para você entender como é que é. Imagina aqui Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Imaginaram? Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá. São cidades de frente para o mar. O mesmo mar, diferentes cidades. Lá no Mar da Galileia não é diferente, é a mesma coisa. E no Mar da Galileia você tem a cidade de Tiberíades, onde a gente come lá no restaurante o peixe de Pedro. É uma tilápia vermelha, é isso? Aquela tilápia gigantona, grande, bonita, é uma tilápia especial. É o peixe de Pedro que eles chamam lá, porque Pedro era pescador e ele pescava tilápia. Quando você vai no Mar da Galileia, você vai em Tiberíades, eles te servem peixe de Pedro, uma baita de uma tilápia. Uma para cada um, amém? Eu comi a minha e metade da Lilian. Aleluia.
Fora Tiberíades, tem a aldeia que se chama Cafarnaum. Cafarnaum quer dizer aldeia de Naum. E a aldeia de Naum fica em Genezaré. É outra cidade, longe de Tiberíades, o mesmo mar. Tiberíades num lado, Jesus está do outro lado do mar, fazendo tudo o que nós ouvimos aqui, alimentando todos aquela multidão lá do lado de lá do mar. Eles atravessam todo o mar por 2000 anos e vão chegar a Genezaré. O que quer dizer Genezaré? Genezaré quer dizer o jardim do Senhor. Então, amados, Jesus nos comissionou a tomarmos dele, que é o pão da vida, e por 2000 anos nós atravessarmos o mar das nações, dos povos, das línguas, das contrariedades, dos açoites, das lutas, atravessarmos o mar todo, contarmos com ele dentro do nosso barquinho e chegarmos a salvo do outro lado, nos ares, com a visita do Senhor nos ares, até chegarmos ao jardim do Senhor. Ele anuncia ou não anuncia o que há de vir? Anuncia. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E rogavam-lhe que apenas os deixasse tocar a orla do seu manto. E todos os que tocaram ficaram curados. Eu e você fomos chamados a entrar num barco. Jesus nos obrigou. Na verdade, Ele é Senhor. Ele manda. E quando você dispõe a tua vida nas mãos dele e o aclama como teu Senhor e teu Deus, teu Salvador, teu dono, ele manda e diz, vá para o barco. E tem um tempo que você vai ter que atravessar as tempestades aí no barquinho. Conte comigo no teu barco. Nós vamos juntos. O nosso destino final vai ser o jardim do Senhor, que faz alusão ao Éden de Deus, ao paraíso. É para lá que nós estamos indo. Quanto tempo dura? 2 peixinhos. 2000 anos. Quando começou? Não se tem certeza direito. Nós também não temos certeza nem em que ano nós estamos. Mas uma coisa nós temos certeza. É mais ou menos agora. É por aqui. Quando Jesus chega andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma e ficaram aterrorizados. Quando Jesus vier nos ares nos buscar, a palavra de Deus diz 7 vezes que Ele vem como ladrão à noite e vem nos arrebata. Ele nos toma para si. Somos abduzidos, ele vem e nos rouba. O texto das 10 virgens diz que o noivo deve vir e numa hora que não é anunciada, mas que a noiva tem que ficar assim dias à espera dele. O padrinho chega na frente e grita, eis o noivo, sair-lhe ao encontro, e a noiva já tem que estar vestida, dormindo vestida, amém? Por isso que eu disse que eu não quero mais tomar banho. Tem que estar vestido, pronto. Está na hora. Cumpridos os 2 peixinhos, nós vamos agora para o fluir das águas do Senhor, que vai nos abençoar por 1 milênio, em nome de Jesus. Aguenta firme aí no barco. Você está tomando pancadas, está tendo dores, estão fazendo chacota da tua cara.
E sabe, amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como a distribuição dos pães tem um prazo de 2 peixinhos, ou seja, Jesus está sendo anunciado por esses ofícios ministeriais por 2000 anos, o mundo hoje já diz, já ouvimos o que vocês tinham para dizer, já estamos cheios de ouvir isso, estamos até aqui desse pão, não queremos mais. O mundo tem dito isso. Acabou o prazo. Quando eu me converti, em 88, a gente falava para o cachorro, Jesus te ama, e ele respondia, e abanava o rabinho, e se convertia. Você pregava para o poste acendia a luz, pss, pss, pss. Qualquer coisa se convertia. As pessoas tinham fome. Nós passamos de 120 pessoas na igreja para 300 assim em 2 meses. É só ministra e prega e fala e as pessoas estão famintas do pão, Jesus Cristo. Mas hoje o mundo, eu não estou falando de nós que estamos aqui, tá? Estou falando do mundo, né? Toda a Europa, toda a Ásia, todos os países, todas as nações, todos esses aqui, ó. Eles estão cheios, eles estão rejeitando isso, eles querem tirar a Bíblia das salas de aula, eles querem tirar os crucifixos dos lugares, eles querem tirar os símbolos, eles querem proibir as orações, eles querem acabar com alusões ao cristianismo, eles querem transformar o nascimento de Jesus numa bola de neve com um velhinho maluco. Mudou tudo. Não queremos mais isso. São 2000 anos de pão. Chega! O mundo está dizendo isso. E vai acabar mesmo. Tá o prazo no tardou o noivo. Tardou o noivo por misericórdia. Tardou o noivo. Ele se atrasou de propósito para que alguns convidados chegassem de última hora. Você fez isso quando casou? Tardou um pouco. Dizendo, não, hoje está meio chuvoso, né? A gente põe no convite 7h30, mas entra às 8 e pouco, e olhe lá, porque sabe como é que é, né? Sempre chega uns... Tardou o noivo por misericórdia, em especial dos que moram em São Paulo, que chegam sempre atrasados. Tardou, estamos nesse período. Certamente, daqui a pouco, aqueles que têm vivido no barco com Jesus Cristo, vão ser encontrados com Ele que vem nos ares. Glória a Deus. A palavra para a arca, né? A arca é o símbolo, né? Os últimos dias serão como nos dias de Noé. A arca é o símbolo. E a arca diz que foi elevada da terra. A palavra elevada da terra, no original, é NASA. NASA. Aí eles pegaram a palavra NASA e batizaram a NASA de NASA. E quem anunciou que a terra ia sucumbir por causa do dilúvio, por causa da assolação, foi Noa, que é Noé. E eles deram o nome de Noa para a NOAA, que hoje é uma agência americana de controle de atmosfera e oceania. NOAA. NOAA vai anunciar NASA. Os americanos são cheios dessas coisas, né? Então, nós estamos nos dias em que, outra vez, como nos dias de Noé, nós vamos subir, ser elevados da terra, os que estão no barco. Porque Deus anuncia as coisas lá da frente desde a antiguidade. Deus, Ele decidiu falar conosco e dizer para nós o seu nome desde um espinheiro. Thorn bush. Thorn bush é
uma planta de espinhos, thorn, espinhos, bush de arbusto. Lá no meio do burning bush, do arbusto de espinhos que ardia, mas não se consumia, ele ardia. Moisés pergunta: e quem eu vou dizer que me mandou? E Deus diz: diga que eu sou que enviou. Eu sou. Por que é que Deus disse o nome dele desde um espinheiro? Porque ele apontava para ele mesmo outra vez, que viria aqui ao mundo e lhe colocaria um espinheiro na cabeça. E quando colocam um thorn bush na cabeça de Jesus, é o mesmo espinheiro. E Jesus diz: antes que Abraão fosse, eu sou. E o que dá testemunho de que ele é quem ele já era, é o espinheiro. Lá atrás, ele está falando do que vai acontecer lá na frente. Sempre que você quiser ouvir o que nos espera no futuro, vá ler o que Deus anunciou lá atrás. Porque nós começamos assim: eu sou o Deus que anunciam as coisas do porvir desde a antiguidade. Ele fala conosco lá do espinheiro ardente, dando testemunho de que eu sou, fala do meio dos espinhos. E Jesus porta os espinhos na sua cabeça e diz: antes que Abraão fosse, eu sou, diz o Senhor. Amém. Eu faço votos que você não enjoe, que Jesus seja o teu Dramin, que você no barco atravesse até do outro lado, e mesmo que esteja aí, contra o vento te fazendo voltar, e você tendo que ir assim meio às vezes em zigue-zague para poder cortar o vento contrário para chegar lá em Jardim do Senhor, que você possa alcançar o lado de lá, porque a jornada por todo o percurso do mar está no fim. Se é que nós já não estamos na praia só esperando a ordem de pôr o pé na areia. E quando você puser o pé na areia, ela vai se transformar numa nuvem. Aleluia! Maranata. Eu não sei se vocês têm vontade de andar sobre as águas. Eu tenho vontade de andar nas nuvens. Em nome de Jesus. Vou andar nas nuvens. Cada vez que eu ando de avião, fico olhando lá em cima aquele carneirinho branco lá, e eu falo: meu Deus do céu, nós vamos andar em cima disso, mas como é que pode? Glória.